Olha, em meio a discussões sobre um código de ética para os ministros do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, vai apresentar uma recomendação com parâmetros comportamentais e também de ética aos magistrados. Esse é um assunto de grande repercussão, praticamente todos os dias aparece com alguma novidade por aqui. E agora nós vamos nos aprofundar sobre essa discussão com o ex-presidente, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado e atual secretário de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo. José Renato Chegamos Nalini. aqui com o José Renato. Doutor, seja muito bem-vindo. O senhor tem uma vasta experiência jurídica com toda essa passagem como presidente do Tribunal de Justiça, desembargador. Soma conosco aqui nesse momento essa análise sobre o Código de Conduta. Afinal de contas, tirar esse código de conduta, doutor, da gaveta, é assumir que os ministros cometem erros, irregularidades ou excessos, ou é muito mais demonstrar a intenção de corrigir possibilidades aí subjetivas de incoerências? Na sua avaliação, bom dia mais uma vez, bem-vindo. Bom dia, Beatriz, bom dia, Evandro. Eu acho que é um pouco das duas coisas, né? Porque o Supremo nunca esteve tão na alça de mira da sociedade. Hoje, qualquer pessoa fala dos ministros do Supremo, e não com aquela reverência que antigamente mereciam esses integrantes do órgão controlador da constitucionalidade no Brasil. Então, houve sim motivo para que a sociedade questionasse, não é? E eu acredito que a ética, ela é pessoal, principalmente quem estuda direito tem de procurar fazer com que a busca do justo seja também a busca daquilo que é sério, que é honesto, que é probo, que é bom, não é? Tanto que uma das versões da justiça é a beleza, a verdade, não é? É lamentável que nós tenhamos de comentar isso em pleno século XXI, quando essas questões já deveriam estar solucionadas. E, formalmente, elas já estão solucionadas no Brasil, porque há um Código de Ética da Magistratura Nacional, editado pelo Conselho Nacional de Justiça em 2008, e que deveria servir para todos os juízes e para todos aqueles que aspiram a entrar na magistratura. Qual o motivo para que os integrantes da Suprema Corte estejam liberados de observar esse código? Embargador, eu queria falar um pouquinho também sobre a Constituição, sobre o que ela prevê em relação a esses casos e se também a partir do que ela já traz de conduta que deva ser respeitada pelo Judiciário, haveria a necessidade de um reforço baseado num código de conduta específico para ministros do Supremo. Bom dia. Bom dia, Evandro. A nossa Constituição, ela tem um dos pilares na ética. É uma Constituição que contempla moralidade, não é? Desde da promulgação em 5 de outubro de 1988, um dos princípios da administração pública, ao lado da impessoalidade, da legalidade, é a moralidade. É a primeira vez que aparece essa palavra, né? A ciência do comportamento moral dos homens em sociedade está explicitamente prevista na Constituição. Depois foi a Constituição que mais acreditou no Poder Judiciário. Ela, de certa forma, arremessou para o colo do Judiciário todas as questões, né? Até as insignificantes, não é? O Supremo deveria ser uma corte constitucional. Ele já prestaria um enorme serviço para a democracia brasileira se restringisse a dizer aquilo que é compatível com a lei fundamental e, portanto, vale, e aquilo que é incompatível com ela e que, portanto, não deve vigorar. Isso já seria uma boa prestação de serviços do Supremo Tribunal Federal. Ele se assoberbou, ele exagerou e admitiu todas as competências que não são próprias de uma corte constitucional. Isso traz bastante da crise do Supremo. Mas ele também contribui com promiscuidades no relacionamento entre magistrados e jurisdicionados
que levam à descrença. Daí a pretensão de um código. A mera leitura da Constituição, a partir dos seus princípios, da questão da moralidade, da ética e do trato que o Constituinte de 88 conferiu ao Poder Judiciário, seria o suficiente para que pessoas sensatas se comportassem de maneira irrepreensível, não é? A conduta de um magistrado deve ser irrepreensível. O que significa? Ninguém na sociedade poderia repreender o juiz, admoestar o juiz, criticar o juiz por alguma falha de conduta. E isso, mesmo antes da Constituição de 1988, aconteceu com a imensa maioria dos magistrados brasileiros, né? O grande problema, eu acho que a tragédia, é que quando há maus exemplos na supremacia constitucional, a magistratura, que é muito grande e tem um concurso baseado apenas em avaliação da memorização, da capacidade mnemônica, não há condições de avaliar a probidade, a empatia, a capacidade de entrar no lugar do outro para saber como é que a força da justiça pode ser cruel. Isso faz com que a ética seja um ingrediente que aos poucos foi desaparecendo da magistratura como um todo, né? Essa é a grande tragédia, não é a questão só do Supremo Tribunal Federal. É aquele ditado bem singelo: quando os de cima não dão exemplo, os de baixo se sentem liberados para atuar de acordo com a sua própria ética. José Renato Nalini, ex-desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, atual secretário municipal de Mudanças Climáticas, esclarecendo para nós aqui, aprofundando com a avaliação jurídica sobre o Código de Conduta, que passa a ganhar mais força, essa discussão também no Supremo Tribunal Federal, além de já também estar em andamento no Tribunal Superior Eleitoral. Desembargador, para a gente trazer aqui, já concluindo, para o senhor ser objetivo nessa avaliação também, sobre o papel do Senado nesse freio a atitudes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque nós sabemos que, apesar das regras já existirem, diferente dos demais magistrados, o STF não passa com todas as avaliações no CNJ. É o próprio Senado que é encarregado de trazer ali algum tipo de investigação, até mesmo impeachment, caso que a gente nunca viu no país, envolvendo qualquer suspeita sobre ações dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, o Código de Conduta também poderia passar por essa avaliação da classe política? Eles poderiam já usar os mecanismos que possuem para frear qualquer irregularidade? Sim, nós trabalhamos com um equilíbrio harmônico entre os poderes, isso em tese, não é? Eu acho que no Brasil cada poder está tentando se apropriar um pouco da competência do outro, não é? É o momento de nós rediscutirmos o método de nomeação para os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Essa indicação a partir da preferência pessoal do presidente da República não tem funcionado. Não tem funcionado também o controle que o Senado deveria fazer. É uma mera formalidade, é uma homologação, não há casos recentes de recusa, o que acontece em outras democracias que também passam por esse crivo do parlamento, né? E o Poder Judiciário também, ele não tem participado da verdadeira reforma que ele deveria promover. Eu acho que é o momento de se rediscutir tudo, de oferecer ao Brasil a profunda reforma estrutural da justiça brasileira, convertendo o Supremo em Corte Constitucional, fazendo com que o Superior Tribunal de Justiça se transformasse numa Corte de Unificação da Jurisprudência Federal e não numa terceira instância, não é? E fazer com que a justiça terminasse na segunda instância. É surreal para o brasileiro ter de percorrer 4 instâncias e também se submeter a um sistema recursal caótico que permite que as lides demorem 20 anos, 30 anos. É uma vergonha para o Brasil essa venda de precatório, ou seja,
venda os seus direitos porque você vai morrer antes de receber. Todos enxergam isso, menos quem deveria. Desembargador José Renato Nalini, ex-desembargador do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, né, atual secretário de Mudanças Climáticas também da capital. Obrigado pela tua participação conosco. As portas estão sempre abertas. Muito obrigado. Um abraço para vocês. Até a próxima. Até mais.